Continuação da leitura do livro de Gabriel Garcia Marques, A Incrível e Triste História da Cândida Erendira e sua avó, desalmada. Bem, são trechos, né? Então não é uma continuidade de livro, cada trecho fala de um conto, é um conto. Morte constante para lá do amor. Faltavam 6 meses e 11 dias para o senador Onésimo Sanches morrer quando encontrou a mulher da sua vida. Conheceu-a no Rosal do Vice-Rei, um povoadinho sem importância, que de noite era uma doca clandestina para os navios importantes dos contrabandistas. E em troca, a pleno sol, parecia o pedaço mais inútil do deserto, diante de um mar árido e sem rumos, e tão afastado de tudo, que ninguém suspeitaria que ali vivesse alguém capaz de mudar o destino de ninguém. Até seu nome parecia uma brincadeira, pois a única rosa que se viu naquele povoado foi levada pelo próprio senador Onésimo Sanches, na mesma tarde em que a conheceu Laura Farina. Era uma escala inevitável da campanha eleitoral de cada 4 anos. Pela manhã, tinham chegado os furgões da farândola. Depois chegaram os caminhões com os índios de aluguel, que levavam pelos povoados para completar as multidões dos atos públicos. Pouco antes das 11, com música e foguetes e os campeiros da comitiva, chegou o automóvel ministerial da cor do refresco de morango. O senador Onésimo Sanches estava calmo e à vontade dentro do carro refrigerado, mas logo que abriram a porta, estremeceu um ar de fogo. Sua camisa de seda natural ficou empapada por uma sopa azulada, e ele se sentiu muitos anos mais velho e mais só do que nunca. Na vida real, acabara de completar 42 anos. Formara-se com distinção em engenharia metalúrgica em Göttingen, na Alemanha, e era um leitor perseverante. Embora sem muita sorte dos clássicos latinos mal traduzidos, casado com uma alemã radiante com quem tinha 5 filhos. Todos eram felizes em sua casa e ele fora o mais feliz de todos, até que lhe anunciaram 3 meses antes que estaria morto para sempre no próximo Natal. Enquanto terminavam os preparativos da manifestação pública, o senador conseguiu ficar só durante 1 hora na casa que lhe reservaram para descansar. Antes de se deitar, pôs na água uma rosa natural que conservara fresca através do deserto. Almoçou o regime que levava para evitar os repetidos assados de cabrito que o esperavam pelo resto do dia. E tomou várias pílulas analgésicas antes da hora marcada, para que o alívio chegasse primeiro que a dor. Em seguida, ligou o ventilador elétrico bem perto da rede e se deitou nu, durante 15 minutos, na penumbra da rosa, fazendo um grande esforço de distração mental para não pensar na morte enquanto cochilava. Além dos médicos, ninguém sabia que estava condenado a um fim marcado, pois se decidira a sofrer sozinho seu segredo, sem nenhuma mudança de vida, e não por orgulho, mas por pudor. Sentia-se com o mínimo completo de seu arbítrio, quando reapareceu em público às 3 da tarde, repousado e limpo, com umas calças de linho cru e uma camisa estampada, e com a alma apaziguada por analgésicos. Todavia, a erosão da morte era muito mais pérfida do que supunha, pois ao subir à tribuna, sentiu um puro desprezo por aqueles que disputaram a sorte de apertar-lhe a mão. E não se compadeceu como em outros tempos, das manadas de índios descalços de mal podiam resistir ao fogo da caliça da pracinha nua. Silenciou os aplausos com um sinal de mão, quase que com raiva, e começou a falar sem gestos, com os olhos fixos no mar que suspirava de calor. Sua voz, pausada e profunda, tinha a nobreza da água em repouso, mas o discurso decorado e tantas vezes reprisado não lhe ocorrera, para dizer a verdade, senão por oposição de uma sentença fatalista no 4º livro de Memórias de Marco Aurélio. Estamos aqui para derrotar a natureza, começou, contra todas as suas convicções. Já não seremos mais os enjeitados da pátria, os órfãos de Deus do reino da sede e da intempérie, os exilados em nossa própria terra. Seremos outros, senhoras e senhores, seremos grandes e felizes. Eram as fórmulas do seu circo. Enquanto falava, seus ajudantes jogavam ao ar punhados de passarinhos de papel e os falsos animais ganhavam vida, revolutaveavam sobre
Opa! Sob a tribuna de tábuas e seguiam para o mar. Ao mesmo tempo, outros tiravam dos furgões uma árvores artificiais com folhas de feltro e as semeavam às costas da multidão, no chão de salitre. Por último, armavam uma fachada de papelão com casas ungidas e tijolos vermelhos e janelas de vidro, e assim tapavam os ranchos miseráveis da vida real. O senador prolongou o discurso com 2 citações em latim para dar tempo à farsa. Prometeu máquinas de fazer chuva, os viveiros portáteis de animais domésticos, os azeites de felicidade que fariam crescer legumes na caliça e cortinados nas janelas. Quando viu que seu mundo de fantasia estava pronto, mostrou-o com o dedo. Assim seremos, senhoras e senhores, gritou. Olhem, assim seremos. O público voltou-se, um transatlântico de papel pintado passava por trás das casas e era muito mais alto do que as casas mais altas da cidade de mentira. Só o próprio senador observou a força de ser armado e desarmado, levado de um lugar para o outro. Também o povoado de papelão superposto estava carcomido pela intempérie, e era quase tão pobre, empoeirado e triste como o rosal do vice-rei. Nelson Farina não foi saudar o senador pela primeira vez em 12 anos. Escutou o discurso da sua rede entre os pedaços da cesta, sob a fresca cobertura de ramos de uma casa de tábua rústica que construíra com as mesmas mãos do boticário com que esquartejou sua primeira mulher. Fugira da cadeia de Caena e apareceu no rosal do vice-rei, um navio carregado de araras preparadas, com uma negra bonita e desbocada, que encontrou em Paramaribo e com quem teve uma filha. A mulher morreu de morte natural pouco tempo depois, e não teve a sorte da outra, cujos pedaços alimentaram sua própria horta de couve-flores, porque a enterraram inteira e com um nome de holandês no cemitério local. A filha herdara sua corpulência e os olhos amarelos e atônitos do pai, que tinha razões de supor que estava criando a mulher mais bela do mundo. Desde que conheceu o senador Onésimo Sanches, na primeira campanha eleitoral, Nelson Farina pedira sua ajuda para obter uma falsa carteira de identidade que o pusesse a salvo da justiça. O senador amável, porém firme, negou-lhe. Nelson Farina não se conformou durante vários anos e a cada ocasião que teve reiterou o pedido com uma razão diferente, mas sempre recebeu numa mesma resposta. Por isso, daquela vez, ficou na rede, condenado a apodrecer vivo naquela abrasadora guarida de bucaneiros. Quando ouviu os aplausos finais, esticou a cabeça e, por cima das estacas do cerrado, viu o revés da farsa. Os esteios das construções, as amarrações das árvores, os enganadores escondidos, empurrando o transatlântico. Cuspiu seu rancor. Merda, disse. C'est de blackman de la politique. Depois do discurso, como de costume, o senador deu uma caminhada pelas ruas do povoado, entre a música e os foguetes, e assediado pela gente do povoado, que lhe contava as suas penas. O senador os escutava de boa vontade, e sempre encontrava uma forma de consolar a todos sem fazer-lhes grandes favores. Uma mulher encarapitada no teto de sua casa, entre seus 6 filhos menores, conseguiu fazer-se ouvir por cima do barulho e do truar da pólvora. Eu não peço muito, senador, disse, nada mais que um burro para trazer água do poço do enforcado. O senador olhou as 6 crianças esquálidas. Que é do seu marido? Perguntou. Foi fazer a vida na ilha de Aruba, respondeu a mulher de bom humor, e só encontrou uma forasteira dessas que põe diamante nos dentes. A resposta provocou um estrondo de gargalhadas. Está bem, decidiu o senador, terá o seu burro. Pouco depois, um ajudante levou à casa da mulher um burro de carga, em cujo lombo escreveram com tinta permanente um lema eleitoral, para que ninguém esquecesse que era presente do senador. No breve trajeto da rua, realizou outros gestos menores e deu uma colherada de remédio a um doente, que fizera levar da sua cama à porta de casa para vê-lo passar. Na última esquina, por entre as estacas do pátio, viu Nelson Farina na rede. Ele pareceu cinzento e melancólico, mas saudou sem afeto. Como vai?
Nelson Farina mexeu-se na rede e deixou ensopada com uma cinza triste no olhar. Moi, vous savez, disse. Sua filha saiu do pátio quando ouviu a saudação. Levava uma bata guarrira originária e gasta. E tinha a cabeça guarnecida por laços de fitas coloridos e o rosto pintado. Apesar de descuidada, deixava ver que não havia outra mais bonita no mundo. O senador espantou-se. Poxa, suspirou maravilhado, as coisas que Deus faz. Nessa noite, Nelson Farina vestiu a filha com suas melhores roupas e mandou ao senador. 2 guardas armados com rifles que cabeceavam de calor na casa emprestada ordenaram que esperasse a única cadeira do vestíbulo. O senador estava na sala ao lado, reunido com os importadores do rosal do vice-rei, e quem o convocara para contar-lhes as verdades que ocultara nos discursos. Eram tão parecidos aos que assistiam sempre em todos os povoados do deserto, que o senador sentia-se enfarado com a mesma sessão todas as noites. Tinha a camisa ensopada de suor e tratava de secá-la sobre o corpo, com a brisa quente do ventilador elétrico que zumbia como uma varejeira de modorra no quarto. Nós, naturalmente, não engolimos passarinhos de papel, disse. Vocês e eu sabemos que no dia em que haja árvores e flores nesse cagador de cabritos, no dia em que haja peixes em vez de vermes nos poços, nesse dia, nem vocês nem eu teremos nada que fazer aqui. Estou sendo claro? Ninguém respondeu. Enquanto falava, o senador arrancou uma gravura do calendário e fez uma borboleta de papel. Colocou-a na corrente do ventilador sem nenhum propósito e a borboleta revoloteou dentro do quarto e saiu pela porta entreaberta. O senador continuou falando, com uma certeza sustentada na cumplicidade da morte. Então disse: Eu não tenho que repetir-lhes o que já sabem de sobra, que a minha reeleição é melhor negócio para vocês que para mim. Porque eu estou até aqui de águas podres e suor de índios, e em troca, vocês vivem disso. Lama Farina viu sair a borboleta de papel. Só ela viu, porque os guardas do vestíbulo adormeceram nos bancos abraçados aos seus fuzis. Depois de várias voltas e enorme borboleta litografada, desfez-se toda, bateu contra a parede e ficou grudada. Laura Farina tratou de arrancá-la com as unhas. Um dos guardas, que acordou com os aplausos da sala ao lado, notou sua inútil tentativa. Não pode arrancar, disse entre os sonhos. Está pintada na parede. Laura Farina voltou a sentar-se quando começaram a sair os homens da reunião. O senador permaneceu na porta do quarto com a mão no trinco e só viu Laura Farina quando o vestíbulo ficou desocupado. Laura Farina voltou-se a sentar-se quando começaram a sair os homens da reunião. O que é que você faz aqui? C'est de la part de mon père, disse ela. O senador entendeu. Examinou a guarda sonolenta, examinou em seguida Laura Farina, cuja beleza inverossímil era mais imperiosa que sua dor, e então resolveu que a morte decidisse por ele. Entre, disse-lhe. Laura Farina ficou maravilhada na porta da sala, milhares de notas flutuantes no ar, voando como borboletas. O senador, porém, desligou o ventilador, as notas ficaram sem ar e pousaram-se sobre as coisas do quarto. Está vendo? Sorriu. Qualquer coisa voa. Laura Farina sentou-se como numa carteira de escola, tinha a pele lisa e tensa, com a mesma cor e a mesma densidade solar do petróleo cru. E seus cabelos eram de crinas de potranca, e seus olhos imensos eram muito mais claros que o da luz. Você é uma criança, disse. Não acredite, disse ela. Eu vou completar 19 anos em abril. O senhor se interessou em que dia? No dia 11, disse ela. O senador sentiu-se melhor. Somos Áries, somos do signo de Áries. E juntou sorrindo. É o signo da solidão. Laura Farina não lhe deu atenção, pois não sabia o que fazer com as botas. O senador, por sua vez, não sabia o que fazer com Laura Farina, porque não estava acostumado aos amores imprevistos. E, além disso, estava consciente de que aquilo tinha origem na indignidade. Só para ganhar tempo de pensar, aprisionou Laura Farina com os joelhos, abraçou-a pela cintura e se estendeu nas costas do catre.
Então compreendeu que ela estava nua debaixo do vestido, porque seu corpo exalou uma fragrância desconhecida de animal selvagem, mas tinha o coração assustado e a pele arrepiada com seu suor gelado. Ninguém nos quer, suspirou ele. Laura Farina quis dizer algo, mas o ar só lhe chegava para respirar. Deitou-a de um lado para ajudá-la, apagou a luz e o aposento ficou na penumbra da rosa. Ela se abandonou à misericórdia de seu destino. O senador acariciou-a devagar. Procurou com a mão, mal tocando, mas onde esperava encontrá-la, tropeçou com um estorvo de ferro. O que é que você tem aí? Um cadeado, disse ela. Que disparate, disse o senador furioso e perguntou o que sabia de sobra. Onde está a chave? Laura Farina respirou aliviada. Está com papai, respondeu. Disse que dissesse ao senhor para mandá-la buscar por um próprio. E que com ele vá um compromisso escrito de que vai arranjar a situação. O senador ficou tenso. Francês, safado, murmurou indignado. Então fechou os olhos para relaxar e se encontrou na escuridão. Lembre-se, recordou. Seja você ou qualquer outro, estará morto dentro de pouco tempo. E que pouco tempo depois não ficará nem sequer o nome. Esperou que passasse o calafrio. Diga-me uma coisa, perguntou então. O que é que você tem ouvido dizer de mim? A verdade, de verdade. A verdade de verdade? Bem, atreveu-se Laura Farina. Dizem que o senhor é pior que os outros, porque é diferente. O senhor não se alterou. Fez um longo silêncio, com os olhos bem fechados, e quando os abriu de novo, parecia de volta nos seus instintos mais profundos. Que droga, decidiu. Diga ao corno do seu pai que eu vou resolver esse assunto. Se quiser, vou eu mesma buscar a chave, disse Laura Farina. O senador a reteve. Esqueça-se da chave, disse, e durma um pouco comigo. É bom ter alguém quando se está só. Então ela o deitou no seu ombro, com os olhos fixos na rosa. O senador abraçou pela cintura, escondeu o rosto na sua axila de animal selvagem e sucumbiu ao terror. 6 meses e 11 dias depois morreria nessa mesma posição, desmoralizado e repudiado pelo escândalo público de Laura Farina, e chorando de raiva por morrer sem ela. Bem, aqui acabou esse conto.